Bom, povo, vamos embora. Vamos começar aqui nossa 10ª aula aqui de informática para o concurso público da Prefeitura de Salgueiro, né? A galera que for chegando, a gente vai conectando aqui. Quem hoje está nos plantões da vida aí, assiste depois, né? A gravação. Temos a nossa amiga Vânia, acho que Cícera também, Regina. Tá todo mundo nos plantões aí. Mas Cristiano ia para uma missão, mães. Isso, Dona Cristiana também mandou uma mensagem aqui, então um abraço para todos aí que estão trabalhando aí, não puderam assistir a aula hoje, mas amanhã com certeza irão assistir, tá? E sábado, como eu falei para vocês na última aula, sábado a partir das 15h30, estourando 4 horas, a gente começa nosso aulão de véspera aí, tá? Estamos elaborando aí uma faixa de uns 60 até 80, mas sendo essa faixa aí, tá? Para não, como diz a história, para vocês não se cansarem muito, tá? Segundo Verônica, ela já disse, Ave Maria, não sei esse monte de coisa, é certo ou errado, Verônica. Mas vai dar certo. Então, como a gente estava falando aqui, antes de entrar ao vivo, sábado vai ter um aulão lá no Gênesis, né? Pelo que está no banner, no Instagram, pela parte da manhã à tarde, né? Então, terminando a aula de Glória, português, liga o celular lá, corre para casa e vamos assistir a aula de informática, tá? Aqui já tá todo mundo já sabendo como é que funciona, certo? Eu vou mandar o link para vocês. E aí, vocês qualquer coisa, manda pro pessoal aí, com um colega. Vamos lotar essa sala online sábado aqui, tá? Vamos fazer um mega aulão aí, esse monte de questões aí, para quando no domingo chegar lá, tá todo mundo sabido, como disse Tereza, né, Tereza? Todo mundo sabido, certo? Então vamos Vamos embora. ver, vamos ver. Tem mais delongas. E, ó, sábado, domingo, vão sem medo, tá? Como eu disse na última aula, vão sem medo, que o que vocês tinham que aprender, já aprenderam até agora. Agora é só revisar. Só revisar e anotar só os detalhezinhos final, só aqueles detalhes. Quem lá atrás, assim, não quis perguntar e não quis anotar, tira a dúvida agora. Então agora é só o detalhe. Aprender, não tem mais como aprender, porque eles já estão sabidos demais. Então agora é só aperfeiçoar, só botar em prática, tá? Beleza? Mas vai dar certo, tem que ter fé. Não sair de casa com esse pensamento que vai dar certo. Estou vendo aqui que a última página é só tabela, né? Se você ver a última página aí, é uma tabela para 4 questões, a mesma tabela. Percebeu aí? Estou vendo agora. Então vamos embora. Vamos embora começar a brincadeira que ainda vou levar o menino ali para comer um pastel. Ele disse. Já cobrou aqui, já abriu a porta ali. Vamos embora. Meu povo, primeira questãozinha aí, começando aí com o nosso Excel, né? O Excel aí. E a gente, ó, aos pouquinhos vai aperfeiçoando aí, tá? Então, ó, primeira questãozinha, o que ele fala aí? Só ajustar aqui minha câmera aqui. Fala o seguinte, que a seguinte planilha foi elaborada lá no Excel 2016, instalada em um computador com Windows 10, tá? Diz que as colunas das planilhas estão identificadas pelas letras A e B. Beleza. No topo da imagem e as linhas pelo número 1 e 2. Então, lembre-se desse bizu. Coluna sempre em pé e linha sempre deitada. Ok? Coluna da casa em pé e as linhas do telhado deitada. Beleza? E ele diz o seguinte, né? Que os números das linhas 1 e 2 no canto esquerdo da imagem. Fechou. Então tá aqui a imagenzinha, coluna em pé, linha do lado esquerdo deitado. Tudo certinho ali, conforme o enunciado. Ele diz o seguinte, que o conteúdo exibido na cela B2 pode ter sido gerado pela fórmula, e aqui está a fórmula a seguir. Tá? E aqui, deixa eu já apagar aqui, tá a fórmula a seguir aqui. Ele diz o seguinte, que igual ao maior, tá? A1 até A2 e máximo de A1 e B1 menos 1. Quer dizer, um negócio desse tamanho, né? Então vamos embora. Vamos embora. Vamos analisar essa criaturinha aqui e vamos resolver. Alguém já tentou resolver aí? Ranusa, Maria José, Tamires, Luísa, Dona Helena, Tereza, tentaram aí?
Eu tentei, mas não consegui, não. Conseguiu, não? Eu tentei também. Ranusa, tentou? Não tive tempo de pegar, estava no específico aí, tô Foi? vendo ali. Ah, então, beleza. Maria José, tentou? Tamires, Luísa, Tentei não. tentou não, né? Eu gosto de vocês e a honestidade, viu? Então, parabéns. É isso aí. Então, vamos embora. Vamos tentar agora junto. Olha só, o que é que a gente tem que analisar? Primeira, ele te deu a fórmula. Começa com igual, começa, é fórmula. Beleza. Segundo, essa situaçãozinha aqui, vocês não precisam fazer muito cálculo. Vocês vão analisar a figura, tá? E vão fazendo as anotações logo abaixo. Então, vamos lá. O que é que ele diz? Ele quer o maior, tá? Ele quer o maior de A1 até A2. De A1 até A2, certo? Então, ó, se ele quer de A1 até A2, então, ó, o que é que vocês têm que olhar? Só essa galera aqui. Ele diz que ele quer o maior, tá? Então, quem é quem é o maior de A1 até A2? 3. 3. É isso? Então, ó, tudo isso aqui vai significar para vocês 3, tá? Então, você já encontrou aqui o maior. Aí ele diz I, certo? Ele diz o máximo, de A1 até B1. Então, vamos apagar isso aqui, mudar a cor, ficar melhor. Aí ele disse I, o máximo de A1 até B1. Ou não? Não. Olha a diferença aqui, ó. Tem um ponto e vírgula. Olha o detalhe aqui. Ponto e vírgula. Vocês tinham se ligado nesse detalhe? E ó, ponto e vírgula. Então é A1 e B1. A1 e B1. Tá? Então, ó, A1 e B1, quem é o máximo? Então, ó, A1 e B1. Quem é o máximo? O máximo é 2. Tá? Então, ó, 2 menos 1. 2 menos 1. Tá? Então, ó, deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Vou botar desse lado aqui, né? Fica melhor. Transcrever ele para cá. Correto? O máximo de A1 e B1, o máximo é 2. 2 menos 1, 1. Certo? Foi? Beleza. Beleza. Tá? E aí ele diz o seguinte. O que é que ele diz aqui? O conteúdo exibido na cela B2 pode ter sido gerado pela fórmula igual ou maior A1 até A2 e máximo de A1 e B1 menos 1. Certo? O que é que vocês me dizem aí? Aí. O que é que vocês acham aí? Parou por aí ou não? Pelo que a gente até hoje aprendeu de Excel, vocês acham que está certo ou está errado até aí? Eu acho que está errado. Porque Hoje pelo resultado aí não está dando. Hoje é o dia da gente tirar todas as dúvidas. Eu acho que está errado, Emerson. Está errado? Uhum.
Certo, tudo bem. Então vamos embora, né? Então, vamos lá. Então vou apagar tudo para a gente começar de novo, tá certo? Tá, que você disser a mim que tá errado, vamos embora. O que é que temos aqui? Um parênteses aberto e um dentro. Concordam comigo? Então vamos lá. Ó, maior abriu parênteses, certo? Abriu parênteses. Aí ele diz: A1 até A2, quem é o maior? 3. E ele diz: o máximo de A1 e B1, quem é o máximo? 2. Fechou parênteses, menos 1. É assim que a gente tem que resolver, tá certo? A gente resolveu esse lado e manteve os parênteses abertos, porque tem um mais um fora. Tranquilo até agora aí? Ok. Beleza. Aí ele diz: quem é o maior aqui dentro? O maior, vou botar aqui de lado, para não. O espaço é pequeno. Aí ele diz: o maior de A1, ponto e vírgula aqui, tá? Porque aqui tem um ponto e vírgula aqui separando. Maior, 3 e 2, certo? 3 e 2. Então, maior, tá? 3 e 2. Vou só transcrever para cá para ficar melhor. Ok? Vou apagar isso aqui para não confundir que ele ficou embaixo. Maior de 3 e 2. É 3. Então, eu já eliminei aqui, correto? Menos 1. Então, o resultado seria 2 e não 0, como ele disse. Então, essa questãozinha aqui está errado. Certo? Porque o que ele diz lá? Que o conteúdo exibido na célula B2, qual é o conteúdo na célula B2? É 0. Pode ter sido gerada pela fórmula e ele botou a fórmula. Não. Se for gerado por essa fórmula, dá 2 e não dá 0. Então, a questão está errada. Tá? Por que que eu comecei de um jeito e terminei de outro? Era para ver se realmente vocês estavam ligados, tá? E, de fato, vocês estão de parabéns que disseram lá atrás. Está errado, eu acho que está errado. Então, eu fiz aqui detalhadamente para vocês entenderem. Por quê? Existia um parênteses aqui bem grande e outro aqui no meio. Então, você achou esse lado, tá? Depois você veio para cá e eliminou esse parênteses aqui, mas manteve o de fora, tá? Então, assim, é bom na hora da prova vocês irem fazendo devagarzinho uns mínimos detalhes para que no final dê certo. Que às vezes você vai fazendo, tá, isso aqui é assim, não percebe que tem mais um parênteses fora e acaba dando errado o resultado, tá? Ou a resposta é você colocando de outra forma. E aí perde uma questão besta dessa. Tá bom, pessoal? Mas essa questão agora está sendo resolvida e vocês notaram aí, né? Que o maior de 3 e 2 é 3. Então, eliminou-se aqui esse parente e sobrou o menos 1. Está ele aqui. Então, 3 menos 1, 2. Então, a resposta está errada, porque ele falou que dentro da célula B2 tem 0 e não 2. Se ele falasse que o conteúdo exibido na célula B1, aí a gente marcava certo. Mas ele falou que o conteúdo exibido na célula B2, né? E aqui não é o resultado da célula B2, é da célula B1. Entenderam agora a diferença? Tudo certo? Podemos ir para a próxima? Vamos embora, viu? Show de bola. Segunda questãozinha aí.
diz o seguinte aí. Que um texto ele foi digitado lá num processador chamado Write, da plataforma do suíte LibreOffice, ou seja, do software livre, e ele tenha sido inserido com um toque artístico por meio de um recurso do editor também chamado WordArt. Ó, se a gente está falando aqui em Write e a plataforma é livre, o nome desse toque artístico não é WordArt, e sim Frontwork. Eu acho que, inclusive, eu cometi um erro que eu deixei aí anotado para vocês, não foi? E nem me disseram. Foi, deu a resposta. Tá vendo? Mas é bom que você só, se tiver um marca-textozinho, bota um marca-texto aí, amarelinho, e não circula. Então, ó, esse toque artístico que tem, chamado WordArt, ele está no pacote Office, né? Pacote Office, e não no pacote LibreOffice. No LibreOffice é o que eu deixei aí, Frontwork, tá? Beleza? Então, essa daí foi dada. Sem querer, mas foi dada. Tá bom que vocês já anotam aí. Terceira questão diz o seguinte, e para a sua segurança, para se aumentar a segurança do computador, removendo as senhas ao acesso ao Windows 10 com contas Microsoft, ela foi desenvolvido um serviço chamado BitLocker. Olha só, como a gente já falou em outras aulas, o BitLocker, de fato, foi uma das novidades que veio no pacote no lançamento do Windows 10. E a gente viu em outras aulas que o BitLocker, por ser uma das novidades, qual era a função do BitLocker? Era criptografar, tá? Criptografar os hardwares externos, ou seja, uns HDs externos, o pendrive. Então, quando você vai lá e ativa o seu BitLocker, ao colocar um pendrive ou um HD externo na sua máquina, ele vai fazer uma varredura. E se aquele pendrive ou HD externo tiver, porventura, algum vírus, ele bloqueia o pendrive. Tá? Ele bloqueia o pendrive de uma forma segura. Então, quando ele diz que o Windows 10 ele removeu as senhas, né, da Microsoft e ele lançou o BitLocker, isso aí você marca que é errado. Porque a gente viu, reviu e hoje está revisando que quem faz todo esse processo aqui não é o BitLocker, e sim o Windows Hello, tá? O Windows Hello. Esse é o cara responsável por assumir o papel das senhas. Por quê? Porque ele é um aplicativo. Desculpa. Ele é um aplicativo biométrico ou facial, tá? Ele é um aplicativo biométrico ou facial. Então, o Windows Hello é que é o responsável por remover as senhas. Você colocava tradicionalmente, tá bom? Agora, você tem a opção também de desativar. Isso vai de cada um, tá? Tem a opção de desativar e deixar como... O meu computador ele não tem senha. Eu não tenho tempo para estar botando senha, entendeu? Então aqui não tem segredo não. Todo mundo que chega acessa e tá tudo certo. Entendeu? Então, ó, marca a terceira questão errada. A quarta questão diz assim, que o Windows 10 ele possui uma quantidade de atalhos de teclado que permite ganhar tempo e aumentar a produtividade no uso do sistema. E ele completa dizendo assim, sendo assim, ao clicarmos nas teclas Windows Ctrl mais D, cria-se uma nova área de trabalho. Você lembra que quando eu falei que a gente, quando quer minimizar tudo que tiver aberto, para ficar só área de trabalho, a gente apertava a tecla Windows mais D de desktop? Então, tá aí a resposta. Quando ele fala Windows mais Ctrl mais D, ele significa que ele cria uma nova área de trabalho. Inclusive, esse dia, Tereza criou várias áreas de trabalho e não sabia voltar, não foi, Tereza? Travou a tela, não foi? Então, Tereza, teria duas opções. Ou você... Estava testando. Beleza. Então, ó, ou você coloca Windows Ctrl mais D e cria uma nova área de trabalho, ou você clica nesse botãozinho que tem aí embaixo aí, tá? Chamado visão de tarefa, e lá na visão de tarefa, quando você clicar, ele vai lhe mostrar a visão da sua área de trabalho. Quantas áreas de trabalho está aberta, o que está aberto. Então você tem a opção de ir lá em cima e dizer assim, criar uma nova área de trabalho. Só no maisinho, tá? Isso também é outra forma de você criar uma nova área de trabalho, tá?
Mas esse cidadãozinho aqui, ele é o atalho mais indicado, tá? Então, quarta questão está correta. Tranquilo? Vamos aí de quinta questão, que diz o seguinte: o pacote de Microsoft, de programa Microsoft, o Office 365, na versão online, da suíte de aplicativos para escritório, focado no trabalho colaborativo e simultâneo de uma grande equipe e na segurança, se enquadra no seguinte tipo de serviço SaaS. No seguinte tipo de serviço SaaS. Então, o que é que a gente viu aqui? A gente viu aqui nas aulas que existe 3 tipos de serviço nas nuvens, que é aquela pirâmide, tá? Então, existe o serviço IaaS, existe o serviço PaaS, e existe o serviço SaaS, tá? Existe o serviço SaaS. Então, quando tudo começa, né, no alicerce, você tem a nuvem IaaS. Quando a nuvem ela é testada e desenvolvida, você tem a nuvem SaaS. E quando o serviço já está feito, testado e aprovado, o que é que ele faz? Manda para o usuário usufruir da melhor forma. Então, porventura, o que é que a Google, vou dar um exemplo da Google, o que é que a Google fez? A Google começou a criar o seu serviço nas nuvens. Então, a partir do momento que ela começou a criar, a nuvem que ela colocou todo o projeto seria uma nuvem IaaS. Quando ela montou o seu projeto, que começou a testar o projeto, essa nuvem saiu da IaaS para a nuvem PaaS, tá? Quando ela fez todos os ajustes, que ela viu, agora está filé, agora eu posso soltar para a população, o que ela fez? Ela tirou o serviço da PaaS e colocou na SaaS. E aí ela entregou para vocês o quê? O Google Drive, o Google Docs, o Google Planilha, né? Então, assim, todo serviço das nuvens que você, eu, nós usufruímos, ele se encontra numa nuvem SaaS. Então, a nuvem SaaS, ela é uma nuvem que todo mundo pode usar, porque ela já foi testada e aprovada. Então, quando o cara diz aqui, ó, que o pacote de programa 365, na versão online, que ele serve para pacote de escritório, né? E simultaneamente de uma grande equipe da segurança se enquadra um tipo de serviço SaaS, beleza. Essa aí você marca certo. Por quê? Porque esse pacote é onde está lá Google Docs, Google Drive, né? Que está lá Google Planilha. É o que você usufrui, entendeu? Você usufrui. Tranquilo? Deu para entender essa daí? Relembrar e anotar? Tudo certo? Então, temos 3 tipos de serviço nas nuvens. Tá certo? Beleza? Vou lhe dar um exemplo para você fechar o seu raciocínio. Digamos que eu abro um restaurante e aí eu contrato o serviço nas nuvens. E eu passo lá meu portfólio. Ó, aqui está o portfólio do restaurante. Eu quero um serviço para atender melhor meus clientes. O que é que a nuvem que eu contratei vai fazer? Vai pegar o portfólio e vai começar a trabalhar a nuvem. Então, todo aquele projeto está numa nuvem IaaS, tá? Quando os programadores montam minha nuvem, eles começam a testar. E eles mandam para mim, ó, testa aí com o teu pronto uma semana, vê qual é a reclamação do pessoal. A reclamação vai anotando que a gente vai melhorar o serviço para lançar em definitivo. Então, o cara pega lá as dúvidas e diz assim, restaurante tal, a partir de hoje, você pode fazer pedido delivery aí, no online. Né? Então, a galera, durante uma semana, começa a dizer, rapaz, eu clico cá, mas eu clico aqui, tem o nome coxinha. Quando eu clico coxinha, aparece hambúrguer. No pedido final, fica hambúrguer. Então, o cara começa a anotar os pedidos e começa a anotar as reclamações. Ele passa para o serviço das nuvens. Os programadores vão corrigir tudo que foi anotado e aí vai ter o lançamento do programa. Então, aquela pizzaria, o restaurante, quando lançar, vai dizer assim, ó, a partir de hoje estamos num delivery aí. Estamos num delivery aí, pode fazer o pedido que está tudo certo. Então, a partir do momento que você começa a usufruir do serviço, aquele serviço lá já se encontra na nuvem SaaS.
Fala aí, Luísa. Emerson, você está falando sobre isso aí, eu lembrei de um problema que a gente está vivendo lá no mercado. Hum, A empresa lá contratou um sistema lá para a gente, sistema de vendas, essas coisas, de cadastro de produtos, essas coisas. entendi. Eu acho que eles nos venderam o programa Sem ainda, testar. ainda na nuvem AIS. Foi. Porque, tipo, nada funciona, nada presta. Pode acontecer isso, como é que uma empresa ela pode fornecer para o cliente um projeto, tipo esse, sem estar pronto, sem ter testado? Na prática, não, né? Na prática, não. Então, assim, se vocês que são operadores que estão no dia a dia e estão vendo a dificuldade, cabe a vocês passarem essa situação para quem, de fato, comprou o programa e fechou o contrato com a empresa. Se assinou um contrato, a empresa ela tem por obrigação de corrigir os gargalos. É assim que funciona. Por exemplo, se eu tivesse lá atrás pensado muito, eu teria feito programação de sistemas. Eu era um garoto de programa, em outras palavras. Por quê? Porque o cara que faz programa hoje, na área de TI, ele é rico e ele não quer fazer concurso mais. Porque existem 3 tipos de programadores. O júnior, o plênio e o sênior. Hoje em dia, um programador júnior, inicial, ele está ganhando 12 mil. Tá? Um sênior, ele está ganhando a faixa de 15 a 16 mil. E um plênio, ele vai de 20 a 25 mil. Então, o que acontece? As empresas correm atrás desse tipo de cara. Por quê? Porque a obrigação deles, justamente, no seu caso, que é o mercado, quando a empresa compra o serviço, o que é que ele tem que fazer? A empresa tem que passar para eles uma relação com todos os códigos e todos os produtos. Entendeu? É assim que vai funcionar o programador. Quando ele fizer o programa do mercado e ele colocar em prática, vocês que são os operadores, é que tem por obrigação de dizer onde estão os gargalhos. Então, como eu disse, ele tem que deixar com uma fase de teste, 10, 15 dias, um mês, eu não sei. Tá? E aí, quando os programadores fizerem a correção, é que ele lança de vez, ele coloca em prática. Por quê? Tu já imaginou se eu chegar lá e na hora que você passar 1 quilo de feijão e você bipar, na tela aparecer assim, desodorante e Rexona? É errado. Então, são esse tipo de gargalho que não pode acontecer. Então, quando um cara é programador de sistemas e ele vende um produto, ele criptografa aquele sistema, que só ele pode. Por isso que ele amarra assim, contrato de 5 anos desse programa. Então, todo mês, o cara lá de onde ele comprou, paga assim, no mínimo hoje, 2 salários mínimos. No mínimo, 2 salários mínimos. Então, o que acontece? Qualquer bronca que tiver, você pode chamar quem for que o cara não resolve. Só quem resolve é o cara que fez o programa. Então, no caso de vocês aí, o conselho que eu dou é passar toda a situação, já que está horrível mesmo, para eles. Porque assim, eles precisam corrigir. Porque o mercado tem uma rotatividade de gente muito grande, principalmente final de semana, sábado, domingo, né? É muita gente. Então, na hora que faltar alguma coisa, se você bipar uma coisa que você acha que bipou, mas na tela não entrou, no final vai sobrar para você vai ter que pagar. Então, seria ideal vocês, quanto antes, passar essa situação para quem comprou o programa. Entendeu? Essa é a minha opinião. Certo? Beleza? Pessoal, o restante aí entendeu essa questão das nuvens? Os 3 tipos de nuvem? Então, aqui, ó, como o serviço é o pacote 3005, é um pacote que sai para a população, que vocês vão usufruir dele, tá bom? Questão 6 diz o seguinte: uma técnica maliciosa utilizada em golpes da internet consiste em alteração no DNS para redirecionar a navegação de um determinado host a uma página falsa. E esse tipo de técnica usada pelo hacker é denominado worm. Eu acho que eu cometi outro erro quando eu coloquei também já a resposta para vocês do lado de asterisco aí, né? O tipo dessa... Bom vai ser se a prova viesse assim. Aí era bom demais. Era bom, Mas né? vamos pensar que vai vir, Tereza. Vamos pensar positivo aí, né, dona Lida? Não é? Ó, Vamos pode pensar que estar ela aí vem nos dessa forma. asteriscos, esse tipo de técnica maliciosa é chamado de farming, de phishing, que não faz não, estou viajando agora, phishing, tá? Phishing. Por quê? Quando ele fala em DNS, é o serviço de nome de domínio, é o serviço de nome de domínio. E quando ele fala em host,
Host é o link, né? É a página falsa lá. Então, ele colocou aqui que era o worm. Então, mais uma vez, o worm é o tipo de técnica maliciosa que se auto-replica. Auto-replica. E o DNS, repete aí de novo, tu falou? É o serviço de nome de domínio. Serviço de nome de domínio. Tá? Repete o conceito de host. Host é página. É o link. Tá? Quando ele fala de determinado host, é o link. Então, se eu dizer assim, eu vou mandar um host para tu, eu vou mandar um link. Tá? Vou mandar um link. Então, tanto que ele diz lá, um determinado host a uma página falsa. Ou seja, alguém manda um link para você, quando você clica aquela página, você acha que é bonita, que é verdadeira, que tá tudo certo. Mas, na verdade, ela não é uma página falsa. Ela é uma página falsa. Não uma página tranquila, entendeu? De se navegar. Certo? Então, ó, o worm, ele se auto-replica. Tá? Nesse caso aí, seria um phishing. Seria um phishing. Beleza? Então, errado aí. Na sétima questão, também foi aí uma resposta, né? Eu percebi depois que eu transmiti para vocês. Então, ó, diz o seguinte, lá no Excel 2019 existe esse recurso aí, que tem como por finalidade alinhar a esquerda e alinhar a direita, negativo. Esse recurso aí, ele significa o quê? Mesclar. Ele significa o quê aí? Vocês não estão com ele aí? Diga aí, dona Leda. Mesclar e o quê? Centralizar. Isso, mesclar e centralizar. Alinhar à esquerda, não, tá? Então, ó, isso aqui, mesclar, ok? E centralizar. Rapaz, essa prova veio com a resposta tudo, e meu Deus, será que vai ser assim o concurso? Vai ser uma bisonhada da porra, foi? Hoje dia foi uma correria da... Hoje foi correria, pensa que hoje foi correria. Tarde plantão de manhã, ainda dei aula de tarde, corri para dar aula e tô aqui de novo. Não é assim mesmo. Deixa eu explicar para vocês, eu estava explicando até pro pessoal ontem na aula. É que assim, a empresa que eu trabalho, ela é uma multinacional, né? E ela atende todos os bancos. E aí o que acontece? O colega que trabalhava, que mora em Flores, ele pediu demissão da empresa. Ele foi pro Bradesco. Foi pro Bradesco. E tanto a gente atendeu os bancos, aí ele fez um teste lá no Bradesco, caladinho e passou. Aí ele foi pro Bradesco, entendeu? Aí a região aqui deixa eu ver, Cruzeiro do Nordeste, subindo até Serra Talhada, ficou sem ninguém. Aí, assim, um dia vai eu, outro dia vai um menino de Salgueiro. Então, a gente tá fazendo essa região todinha aqui, sabe? Enquanto tá no processo seletivo aí, para escolher mais uma pessoa aí. Porque todo dia eu chego em casa, quando tem aula de vocês, eu digo, ó, tem uma aula hoje. Aí ele desce o cara de Salgueiro. Aí não tem uma aula, aí vai eu. Então, assim, ontem mesmo eu fui para Patos, aí de Patos eu desci para Tavares, de Tavares eu desci para Brejinha, de Brejinha eu fui para Afogado da Engazeiro, da Afogado da Engazeiro, Custódia. Andei 5 cidades. Aí, assim, tem hora que a mente. E hoje de manhã era plantão, hoje de manhã era plantão, mas o plantão era online. Daqui a pouco dá para se candidatar, ficando conhecida assim nessa região toda. É mesmo, isso. Pior que é meu. É gente demais. Aí, assim, a gente fica meio corrido. E, além do mais, ainda tem que fazer os outros cursos, né? Eu disse a vocês que tem que fazer os outros cursos. Então, hoje, assim, foi naquela. Tinha preparado o material. Geralmente eu faço uma revisão antes, tal, dou uma olhada, tal, vejo onde estão os pontos para não pegar vocês. Mas na hora que eu transmiti, já foi. Aí quem imprimiu, pronto, ficou. Quem não imprimiu depois, aí vai ver que já tinha tirado esses erros aí. Mas o bom é que, como eu disse, Dona Lida falou, né? Fé em Deus aí, marca com marca-texto aí, circula. Já Eu até estranhei, eu digo que o Emerson tirou o material do... excluiu o material. Eu até excluí depois. Eita, porra, puta merda. A minha mente da pessoa tá tão cansada, né? Mas assim eu mesmo. fui esperta que eu imprimi logo. Eu excluí lá depois lá. Então quem imprimiu, imprimiu. Como eu não tive tempo de fazer, sempre eu faço. Todas as vezes eu faço antes. Hoje foi o único dia que eu não fiz.
Aí tu mandou aí a resposta, ó. É assim mesmo. A gente vai anotando aí, vocês vão anotando o bizu e tá tudo certo. No final dá certo. Beleza? Vamos embora para a oitava questão aí. Diz o seguinte: considerando o navegador do Microsoft Edge, o atalho que seleciona o texto da barra de endereço seria Alt D. Perfeito. Tá? E vou mais além para vocês. Aqui ele fala no Edge, mas isso serve para qualquer navegador, tá? Qualquer navegador é esse atalho aí, ok? Qualquer navegador. Vou ver aqui, ó. Qualquer navegador, ok? Então, ó, Alt D, tá? Seleciona o texto na barra de endereço, tranquilo? Nona questão diz o seguinte aí, que um comando do GNU Linux é uma terminologia especial que pode representar uma ou mais ações. Nesse sentido, o comando que mostra o caminho inteiro de um diretório atual seria pwd, tá? Inclusive tá aí também. pwd. Esse é o caminho, tá? Esse comando aqui no Linux, ele é o comando de senhas. Anotem aí. Ele é o comando de senha, tá? Para o comando de, como ele diz aí, diretório, é pwd, certo? Então, nona questão está errado. Nona questão está errada. Décima questão diz o seguinte, que lá no Windows, os arquivos e as pastas recentemente utilizadas pelo usuário ficam disponíveis em destaque ao se abrir no explorador de arquivo as pastas usuário. Negativo. Passem aí o marca-texto aí, que é o acesso rápido. É o acesso rápido. Tá? Então, ó. Pasta usuário não. Acesso rápido. Tá bom? 11ª questão diz assim, lá no Excel, para tornar o cabeçalho de uma tabela, ou seja, para manter visíveis as linhas ou as colunas durante a rolagem de página, deve-se percorrer os seguintes caminhos. E aí ele botou aí, formatar, congelar e panela. Tá aí também, para vocês. Não é formatar. É o que, dona Lida? É exibir? É sim. É exibir. Quem Exibir, imprimiu foi bom, não foi? exibição, congelar painéis. Exibir e congelar a panela. Marquem aí, circule, tem fé que no dia vai cair uma dessa aí. Congelar painéis. Isso foi um aviso prévio para nós. Vai vir. Isso diz um detalhe na vida que tudo tem um porquê e um pra quê, né? Quem sabe aí? Vamos botar em prática, né? Vamos botar em prática. 12ª, diz o seguinte, que na utilização de criptografias para rede sem fio, um dos tipos que pode ser usado é o WPA2, que se utiliza uma chave secreta compartilhada. Perfeito. Perfeito. Tá? Para redes sem fios, se você usar o tipo de rede WEP não tem senha. Então, muito cuidado na hora que for configurar o roteador, tá? Se vocês marcarem o app, seu roteador vai ficar sem senha. E aí qualquer pessoa que chegar na sua calçada, na sua casa, seu vizinho, vai ver assim, ó, que legal, ó, a Luísa tá pagando a internet pra gente aqui, ó, tá sem senha. Vamos usufruir. Então, cuidado, tá? Os dois tipos de... Isso. Os dois tipos de redes que vão precisar de senha é a WPA2 e a WPA. Por que se usa mais a WPA2? Porque a WPA, antigamente só tinha duas. Era a WEP e a WPA. A WEP não tinha senha e a WPA
só precisava ter até 8 caracteres. E era só com números e letras. Quando eles avançou, eles lançaram a WPA2, eles incluíram, não tem limite de caracteres, e eles incluíram os símbolos, né? Então, hoje, com a WPA2, você coloca, na verdade, são os caracteres, né? Eles colocam letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres, né? Que você pode ir lá colocar underline, pode colocar lá arroba, cifrão, o jeito que você quiser lá. Então, a WPA2 hoje você pode colocar, você não pode colocar na WPA, tá? Então, ó, quando ele fala WPA2, você marca aí correto, certo? A 13ª, ela fala assim, ó, dentro do navegador do Google Chrome, do sistema Windows 10, é possível você abrir uma nova guia através das teclas de atalho Ctrl T. Perfeito, né? Ctrl T significa o quê? Mais um texto, né? Mais uma página aberta, né? Certo? Então, ó, é possível abrir uma nova guia. Então, mais um texto, Ctrl T. Perfeito. Certo? A 14ª questão diz o seguinte aí na 14ª questão. Que no Linux, o comando password é utilizado para a realização de trocas de senhas. Inclusive, a gente viu ela aqui, ó. Eu falei aqui, ó. Tá? passwd. Então, ó, no Linux, o passwd é utilizado para realizar a troca de senha das contas dos usuários, tá? Ação que somente pode ser realizada por usuários que tenham determinado privilégio no ambiente para executá-lo, ok? E deixa eu falar mais um bizu para vocês anotarem aqui. No Windows, a pessoa que tem privilégio em todas as áreas do sistema é chamada de administrador, tá? Então, o usuário que tem todo o privilégio no Windows é chamado de administrador. No Linux, a pessoa que tem total controle da máquina e administra tudo é chamado de root, tá? Anota aí. Root. Lembram aí da filha de Glória e Luiz, root. Então, no Linux, root é igual a administrador. Ok, meu povo? Então, no Linux, o root é o administrador da máquina. Então, se vocês abrirem um dia o Linux e procurar o nome administrador, vocês não vão achar. Vocês vão achar root, certo? Root é o administrador, é o cara da vez. Então, ó, 14ª questão, correto. Certo? Aí vem a 15ª, que diz assim, que lá no Word 2016, o layout da página, a orientação paisagem, permite a visualização do documento em tela na posição vertical. Errado. Errado. Essas 10 aulas eu já repeti de uma forma diferente de perguntar, mas essa questão umas 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque ela sempre cai nos concursos públicos. E o pessoal tende a errar. Então, se é paisagem, lembra do mar, né? Você nunca vai ver o mar em pé, vai ver o mar sempre deitado, né? Então, você vai ver o mar sempre na horizontal, né? E não na vertical, vertical em pé. Então, ó, layout de página na paisagem, horizontal, tá? No retrato que tá na vertical, que tá em pezinho, certo? Essa daí não erra mais. Na 16, fala assim, ó, que no Outlook é possível você enviar uma mensagem de forma oculta para o usuário sem que se exiba o conteúdo do endereço do CC. Certo ou errado aí? O que é que marcaram? Tereza? O que é que marcou aí, Tereza? Eita, não fiz não. Foi um disse a tu? Essa não veio, não. Dona Leda, fez? Isso. Certo ou errado? Coloquei errado. Errado. E Luísa? Teve tempo, não? Tive tempo, não. Foi? Ranusa, teve tempo? Se lê Né? essa... Eu acho que isso aí tá certo. Tá? Não, não tive tempo, Emerson. Não, né? Tamires.
Você já falou dessa. Prints não, Então, ok. mas eu lembro que esses 2C é com cópia, né? Isso, Ei, velho. Emerson, mas não teve uma aula que tu falou que podia a pessoa mandar com cópia ou sem cópia? Até na Sim. mulher lá que ia Isso. mandar, então tá certo isso aí. Ah, eu acho que o banho de cachoeira que ela teve aí com o cacique hoje de tarde aí apagou os neurônios dela. Ah, pois é você que está ensinando errado, então. Porque você falou naquele dia. Tá vendo, dona Leda? Tá vendo, dona Leda? Tá Ela vendo, tá Luísa? revoltada com o cacique, aí quer descarregar em você agora. Tá vendo, dona Leda? Deixa eu ler de novo, Verônica, pra ver se clareia aí os neurônios dela aí da cachoeira aí. Molhou foi tudo. Olha só. Lá no Outlook é possível enviar uma mensagem de forma oculta para o usuário sem que se exiba o endereço do com cópia. Se eu quero, Verônica, que essa mensagem ela siga de forma oculta, eu não vou colocar em com cópia, eu vou colocar em com cópia oculta. Não foi assim que você ensinou? Não foi assim que você Você te ensinou? ensina. Olha Você te assim que você ensinou de ensina. outro jeito. Ela pôs os neurônios dela. O cacique tá comendo os neurônios dela, viu? Verônica, aqui faltou um ozinho, Verônica. Se a forma é oculta, faltou um ozinho aqui. 2C é com cópia. Com cópia. O é oculto. CCO com cópia oculta. Errado, Verônica. Anota aí, Verônica. Diz esse cacique que depois do concurso é que você sai com ele para comer uma pizza. Viu? Tamires, muito bom a sua observação, viu? Come não, ele come piu, assado. Tiu assado, ó. Ô, Dani, tiu é como se fosse preá, é? Sei não. Você também não sei, não. Oxe, É, Não é não, parecido velho. Tio com é camaleão? parecido. É, com camaleão mesmo, e pré é diferente. Emerson, Aí você tá. tem que andar nas caatingas para poder você ver o bicho. Tô fora. Não sei. Tô Mas fora. isso, Ah, eu ela tá acho que eles sabendo são como é, Dani. famílias. É, né? Então tá certo. Bora na 17, vamos embora. 17 diz o seguinte. Anota aí, viu, Verão, que é com cópia oculta, para depois você não dizer que ensinou errado, viu? Não, tá Anotei certo. aqui. É porque só por conta do O, rapaz. Dava Só pra isso confundir e nada mais. mesmo. Verônica, É só isso e nada mais. Verônica, Vera. daqui para domingo, não vá tomar banho de cachoeira. Pelo amor de É, Deus. deixa o cacique de lado. Só a segunda. Tu presta Eu vou tomar cachaça, mulher. mano. Bora lá na 17, vamos embora. A 17 diz o seguinte: sobre as ferramentas da lixeira do sistema operacional do Windows 10, no idioma português, é correto afirmar que a lixeira pode ser compactada? O que é que vocês acham? Pode ser ou não compactada? O que é que vocês marcariam aí? Certo ou errado? compactada diminuir? Compactada não é diminuir, é você comprimir. Eu coloquei errado, Comprimir. não sei. Vamos lá. Eu acho que sim. Ó, quando você exclui um documento, né? Um arquivo, só com del, vai para a lixeira ou não? Vai lá, selecionou um arquivo lá e del. Pum. Esse documento vai para a lixeira? Sim, Não. sim, Vai? vai. Vai para a lixeira. Só não vai para a lixeira shift del. Aí ele, vai para o espaço. Não passa na lixeira, não. Então, ó, as ferramentas de lixeira, o que você tem dentro da lixeira? Você pode restaurar, você tem propriedades, você tem tamanho. Agora, a lixeira, de forma alguma, ela pode ser compactada, tá? Porque a lixeira, ela já usufrui de 10% do tamanho do HD, beleza? Então, assim, a lixeira, ela não tem um tamanho fixo. Então, ela vai variar de acordo com o HD que esteja instalado. Então, se você tiver um HD de 500 GB, 10% é reservado ao tamanho da lixeira. Quando a lixeira chegar a 10% lotada, o que é que ela faz? Se ela, um exemplo, se ela tiver 100 arquivos dentro que você excluiu, quando ela chegar, lotou a lixeira, o que é que ela faz? Ela não avisa para você que ela está cheia, que a lixeira está cheia. Simplesmente o próximo que você deletar, ela vai sobrepondo. Entendeu? Ela vai sobrepondo o primeiro daquela fila.
E aí você só vai enxergar o último, entendeu? E assim por diante. Então sempre é bom vocês, quando ligar o computador, tiver o íconezinho do lado da lixeira, você clica um botão direito em cima dele e bota lá, esvaziar a lixeira. Que às vezes a gente começa só deletando, não percebe, e a lixeira, ela cria essa gordura lá, e isso faz com que a máquina, ela fique lenta, entendeu? Ela fique lenta. Então, às vezes, a gente esquece. Então, porventura, outro programazinho também que é ideal vocês instalarem na máquina, chama-se esse carinha aqui, ó, chamado C-Clean. O C-Clean, ele é um aplicativo gratuito, fácil de instalar, tá? Que ele é um aplicativo que é uma vassourinha. Então, quando você clica lá no C-Clean, que você pede para analisar, ele faz uma análise de todo o seu HD e ele vai lhe mostrar o que tem na lixeira para ser removido, os programas que estão corrompidos, para ele tentar limpar e configurar os pontos críticos. Então, seria muito bom se vocês tiver, ótimo. Quem não tem, baixa aí o C-Clean. Então, o C-Clean mesmo, às vezes eu esqueço muita coisa, porque aula, trabalho, aula no computador, às vezes quando o meu computador está lento, assim que eu ligo o computador, eu passo o C-Clean. Esse dia mesmo eu passei o C-Clean, eu tinha só na lixeira 15 GB. Isso descarga de ferreiro de pau. Aí eu, porque assim, se está na lixeira, supostamente é porque não lhe interessa mais, né? É muito raro você mandar uma coisa para a lixeira e você se arrepender. É só quando você deleta sem querer mesmo. Mas eu não sei isso, muito raro, certo? Então, a lixeira, ela não pode ser compactada. Quando você perguntou a mim, Tereza, compactar, diminuir? Não, compactar é comprimir, não é diminuir, é comprimir. Aí você lembra daquele aplicativo chamado WinRAR, que ele tem 3 livros e 2 cinturãozinhos assim, ó, amarrotando ele. WinRAR, certo? Ele faz essa compactação. Okay? Ele comprime o arquivo sem perder a qualidade, sem perder nada, tá? Então, aquele WinRAR são 3 livros, 2 cinturão amarrotando ele. Então, a cor dele é lilás, verde e vermelho, tá? Fala, Luísa, quer falar? Quando a gente vai lá esvaziar a lixeira, eu não tenho computador, eu só tenho um celular. É. Mas quando eu vou lá, vazio a lixeira, a memória volta. Não é que a memória volta, ela libera espaço. Libera espaço na memória. Isso. Oh. Libera espaço. Então, para quem não tem computador e tem celular, o C-Clean também ele é um ótimo aplicativo de limpeza, tá? O C-Clean ele é um ótimo aplicativo de limpeza, até para celular, certo? Que ele não tem, assim, a propaganda dele é muito pouca, bem pouquinho, e ele limpa legal mesmo, né? Já estou até fazendo propaganda dele aqui, do C-Clean, tá? Beleza? Então ele libera, não é que a memória volta, ele libera espaço, tá certo? Bora para 18, aí. Diz o seguinte, Maria Tereza precisou montar um relatório lá no Excel 2019, que soma o intervalo de B1 até B8, somente os valores maiores do que 40. A forma que a Maria Tereza irá utilizar para obter o resultado seria essa aqui. Soma-se, né? Então, assim, se você olhar para essa célula, você marcaria certo ou errado diante do enunciado. Maria tem que somar, somar os intervalos, né? De B1 até B8. Só que os valores maiores que 40. Então, se você se deparar com uma fórmula dessa no dia da prova, vocês marcariam certo ou errado? Alguém se arrisca? Eu acho que está errado. Eu acho que está errado? Eu acho Luiz. que está errado. Acho que está errado. Luísa e Dona Lida. Tem as aspas ali, soma-se, quer dizer soma aqui. É uma análise bem detalhada, né? É assim, Dona Lida, Dona e Luísa, na visão de vocês disseram que estão errados. Qual é o ponto que vocês, olhando para essa forma, vocês acham que está errado? Não, mas esse ponto aqui é crucial. Não tem como ser certo, está errado. Qual seria ali a colocação de vocês? Porque não está mostrando os valores aí. Não está mostrando os valores, né? Eu acho que aí Está deveria trabalhado aí.
Eu acho, Emerson, que deveria Hum. ser igual, maior. Não deveria ser some-se. Deveria ser maior, igual, maior. Entendi. Certo. Tamires, o que é que acha, Tamires? Eu acho que tá certa. É. Leninha, o que é que acha, Leninha? Dormiu. Ranúzia, o que é que acha, Ranúzia? Aí, nessa fórmula. Eu acho que está correto. Correto, né? Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui bem detalhada. Ó, quando uma banca ela coloca questões de Excel, não precisamente ela precisa apresentar valores. Ela não precisa apresentar valores. Ela não precisa montar uma tabela. Só no enunciado, ela pode fazer perguntas só com o enunciado. Então, assim, ela não é obrigatória mostrar valores e uma tabela. Não, mas tá errada. Você tava aí, Leninha? Você tava dormindo. Não, eu tô arrumando minha bolsa Entendeu? pra ir pra Salgueiro amanhã. Ah, entendi. Então, seja bem-vinda, Salgueiro. Então, lá. Então, não necessariamente você teria que ter a tabela e os valores. O que é que... Deixa eu apagar aqui para a gente ir anotando os pontos. O que é que o enunciado diz? Que Maria Tereza, ela precisa montar um relatório que some os intervalos de B1 até B8, tá? E diz que somente valores maiores do que 40. Ou seja, em nenhum momento ela diz assim, ó, Maria Tereza tem que montar um relatório, os relatórios conforme abaixo. Então, assim, para ela querer valores, ele teria que enunciar, ele colocar conforme a planilha em anexa, conforme os valores abaixo, entendeu? Nesse caso, não, ele está só ilustrando aqui que Maria Tereza ela precisa montar um relatório. Agora, o que é que foi passado para Maria Tereza? Ó, Maria Tereza, tu precisa montar um relatório. Agora, tu precisa somar os valores do intervalo da célula de B1 até B8. Agora, vê só, tem que somar os valores maiores que 40. Então, assim, Maria Tereza ficou aqui pensando, porra, beleza, me passaram essa missão. Na hora que eu vou esperar a tabela sair, mas se a tabela não sair, para eu chegar nesse resultado, né? Eu preciso montar que seja maiores que 40. Então, assim, Luísa, Dona Leda. Então, assim, não necessariamente aí ele precisa ter a planilha nem os valores, porque, na verdade, só é o enunciado, né? Deveria sim, aí seria obrigatório se no final da questão ele colocasse aqui, conforme tabela abaixo. Cadê a tabela? Se a tabela não tivesse, anularia a questão. Erro de gráfica, né? Entendeu? Nesse caso, não. Quando ele diz assim, que ele precisa somar o intervalo, ele por si só já disse para você, some-se. Ó, Maria Tereza, some-se. Some-se. Ele disse, de B1 até B8. Tá aqui. B1 até B8. 2 pontos. E os valores tem que ser maiores que 40. Então, ó, maiores que 40, tá o critério, tá? Ele deu o intervalo, quando ele disse a Maria Tereza, ó, some-se, o critério que você vai usar nesse relatório é somar os intervalos de B1 até B8, com uma condição, tá? Com uma condição. A condição é que você some os valores maiores que 40. Então, meu povo, essa fórmula aqui está certíssima, tá? Está certíssima. Maria Tereza colocou na fórmula o que foi pedido a ela. Somou-se os intervalos de B1 até B8, só os acima de 40. Muito cuidado com essa aspa, tá? Toda vez que tiver um soma-se, um conta-se, o critério precisa estar seguido de aspas, tá bom? Se esquecer as aspas, perdeu aí a fórmula, tá bom? Então, 18. Soma-se, o outro que tu disse é o quê? Conte-se. Conte-se. Certo? Então, vamos embora. A 19, ele fala assim, que lá no Windows, a função da área de transferência é ser um local de armazenamento temporário de informações copiadas, que o usuário pode usar em algum outro lugar.
Então, no Windows 10, a função de área de transferência, tá? É ser um local de armazenamento temporário de informações copiadas, que o usuário pode usar em algum outro lugar. Perfeito. A gente falou sobre isso aqui, que quando você clica no, dá um Ctrl C, que você copia, mas você esquece de colar, ele fica na área de transferência. E você lembra que eu disse que ele ficava na memória virtual, né? Ficava na memória virtual ali, chamado de cache. A memória é cache. Então, porventura, assim, no celular que está no celular, o celular tem muitos disso. Quando alguém manda uma mensagem para você, que você vai lá, segura 3 segundos, que ele seleciona aquela mensagem que mandaram no celular, de lado aparece para você 3 pontinhos no celular. Se você clicar em 3 pontinhos, aí você vai lá, copiar, pum. Aí você abre a mensagem de quem você quer colar. Se você abriu lá, por exemplo, Ranusa, clicou lá em Ranusa, apertou o dedo lá, 3 segundos, o que é que o WhatsApp vai aparecer? Vai aparecer copiar, colar, né? Vai aparecer o menu. Se você apertar nos 3 pontinhos lá, tem um nomezinho lá, área de transferência. Se você prestar atenção, tudo que você copia para colar, tá lá na sua área de transferência. Ó, tá isso lá, um monte de coisa. Agora, se você reiniciar o telefone, aí aquela área de transferência ela é zerada, porque você reiniciou, certo? Então, a área de transferência é o lugar de armazenamento temporário, que você pode usar depois para copiar em qualquer outro lugar, tá certo? Então, a 19 aí, vocês marcam aí verdadeiro também. A 20, ele fala assim, ó, que sobre noções do correio eletrônico, é correto você afirmar que a caixa de saída, ó, que a caixa... Cadê o que a caixa de saída é o local onde ficam armazenadas as mensagens que foram enviadas. Errado. Errado. Tá? A caixa, o local onde ficam armazenadas as mensagens que foram enviadas é na caixa itens enviados. Itens enviados. Ok? E para que serve essa caixa de saída? A caixa de saída é uma caixa temporária, tá? Quando você manda uma mensagem para alguém, ela sai da caixa de saída. Quando ela encontra o destinatário, ela não fica mais na caixa de saída, porque ela encontrou o destinatário, tá? Se ela encontrou o destinatário, ela fica em itens enviados, tá certo? Então, se amanhã, depois da manhã, daqui a meses, anos, você, será que eu mandei um e-mail para a Tereza? Onde eu devo procurar em itens enviados, não mais em caixa de saída. Beleza? Então, anotem aí que é o item enviado. A 21, ele diz assim, na 21, que utilizando o WordPad do Windows, o usuário digitou um texto e deseja salvá-lo no formato original do aplicativo, mas com o nome descrição, tá? O resultado dessa ação seria o documento salvo normalmente com o nome descrição. Certo ou errado? Então vamos analisar essa questãozinha aí. O usuário ele foi abrir o WordPad lá. Digitou lá qualquer coisa. Aí ele diz lá que o usuário digitou lá um texto e deseja salvá-lo, tá? Então ele vai lá, deseja salvá-lo no formato original. Ele acabou de abrir, colocou seu texto e vai salvá-lo. Aí ele diz que ele deseja salvá-lo, mas com o nome descrição. Aí ele diz que o resultado dessa ação seria o quê? O documento salvo, normalmente, com o nome descrição. Vocês concordam comigo ou não? Concordam comigo ou não? Abri o relatório. Fiz o que tinha que fazer. Tá? Fui lá e salvar. Aí botei lá. Salvei com o nome de descrição. Quando eu salvar, Aleia, o resultado seria o documento salvo normalmente com o nome de descrição ou ele vai mudar alguma coisa? O que é que vocês marcariam aí? Não muda, não. Não muda nada, Acho né? que tá certo. Perfeito. Eu acho Justamente. Tá certíssimo. Tá? Tá certíssimo. Porque, na verdade, você é o autor, você que abriu. Ele diz lá que o formato é original, né? Você não pegou uma cópia de alguém. O formato quem abriu foi você. Então, de fato, ele vai lá salvar normalmente com o nome
descrição, tá? Com o nome de descrição. Isso aí é só para vocês pensarem um pouquinho. Aí vem a 22, que diz assim, que lá no Excel, que o Excel ele é conhecido pela grande quantidade de funções que podem ser usadas para montar uma planilha. Aí ele diz que a função conte-se serve para contar o número de células que atende a um critério. Certo ou errado? Certo ou errado, senhora Macaria? Vocês acham que a função conte-se serve para contar o número de células que atende a um critério? Sim, meu povo. Conte-se, né? Serve para contar o número de células. Agora, existe que conte valores, né? Que você vai somar, contar o quê? Os valores que estão dentro da célula. Mas, de uma forma geral, a fórmula conte-se serve para contar o número de células, de uma forma geral. Tá? Beleza? Então, vamos embora. Esse conte-se tem uma pegadinha, né? Não sei se vocês lembram aí. Que era conte valores e conte números. Não era, na verdade, não era não, é conte num e conte valores. Lembram disso, né? Conte valores, ele vai contar as células que não estão vazias. Pode ter qualquer coisa dentro da célula. Pode ter um caractere, pode ter uma letra, pode ter um valor. E conte valores, conte valores, ele de fato vai contar só os números, só os valores que tem dentro. Tá bom? Então, ó, 22 está correto. 22 está correto. Aí vem a 23 aí, ó, que diz assim. Lá no Excel 2013, utiliza-se a fórmula, tá ela ali bem pequenininha. O resultado do cálculo será 20? Será 20, Verônica? Hein, Verônica? Será Tô 20? quase cega. E... Tamires, será 20 aí? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Coloquei certo. Certo. Luiz, acha que é 20? Ranusa, Tamires, Tereza. Fala, Luísa. Eu acho que não. Acho que não? O que é que me dizem aí? Esse asterisco aí significa o quê, Emerson? Que eu não lembro mais. Não lembra mais em 10 aulas? Não acredito, não. Lembro não, Tô lembro dizendo não. que esse passeio nas cachoeiras deu PT no HD dela. Esqueceu até o asterisco que significa. Agora deu ruim, viu? Para fazer a prova domingo. Meu Vamos povo, mais me relembrar aí, filho. eu nada. Ligue pro cacique. Eu vou Sério, relembrar. Emerson, Se não liga lembro aí. mais não, minha gente. Dona Leda e os demais, numa fórmula, o que é que a gente precisa começar? Primeiro, ver se tem parênteses, correto? Depois, a gente precisa ver se a fórmula tem exponencial. Depois, a gente precisa ver, Verônica, se tem divisão ou multiplicação, Verônica. E depois, a gente precisa ver se tem adição ou subtração. Então, esses são os critérios aqui. Então, nessa fórmula aqui, o que é que a banca disse? Que ao aplicar essa fórmula, o resultado é 20. Se a gente olhar e ver assim, 4 vezes 5, de fato, a banca acertou. É 20. Só que não. Por quê? Porque a gente precisa colocar em prática o que o Excel diz. Então, tem asterisco? Não. Tem exponenciação? Não. Tem divisão, multiplicação? Tem uma multiplicação aqui. Então, eu preciso começar assim, dona Leda. 4 vezes 2, 8, mais 3. Então, agora sim. Tem adição. 8 mais 3, 11. Então, 23, errada. Não é 20. E sim, 11. Então, o sinalzinho lá é de multiplicação. E, isso, benção. É isso aí. É isso aí, abençoada. Entendeu, dona Lida? Então, o jogo de sinais aí faz muita diferença.
não Entendi, entendi a é regra. que eu fui, foi Na no pressa. pensamento da banca. Foi, né? Foi. Entendeu, Luiz? Aí, Mas, em nome de Jesus, essa questão aí não vai me atrapalhar na prova. isso, amém, amém. Não é essa daí não tem como errar, não, porque a gente estava conversando justamente sobre isso hoje lá no mercado. A Foi? gente faz uma conta na calculadora dá um valor. Quando você faz no celular, dá outro valor, porque o celular entende que tem que fazer primeiro a multiplicação, depois a soma, e a calculadora não entende. Tá vendo? Mas a matemática ela é exata. Nunca vai dar um valor de um lado para dar errado do outro. Tem que dar exato. 2 e 2 Mas, vai ser 4 em qualquer lugar. Emerson, Oi. no caso, se o 2 e o 3 tivessem vindo entre parênteses, aí Resolveria primeiro ele. resolveria primeiro ele, aí no caso ia dar 20. Isso. Resolveria primeiro ele. Se tivesse entre parênteses, entendeu? Certo. Para entender o recado aí. Show de bola. Os demais entenderam? Tamires, entendeu? Tudo certinho? Anusa, Leninha. Beleza. Isso aí é uma pegadinha, vamos? Cuidado aí, que a banca. Você vê que a banca aqui, ela chega, botou de mão cheia aqui, né? Ela chega, botou aqui, de mão cheia aqui, ó. Pegadinha mesmo, porque se trocar, tipo, somar primeiro, para depois multiplicar, ia dar os 20 certinho. Aí você vê, aí uma questãozinha aparentemente besta e boba, né? Que, assim, que você não ia passar no concurso, por causa de uma questão. Teve um aluno e ele fez o concurso agora ele fez o concurso da Guarda Municipal de Belo Jardim, um aluno aqui. E ele falou assim para mim: pô, professor, eu não entrei por causa de duas questões. E tem uma que eu tô com raiva até agora. Eu disse: o que foi? Aí ele pegou e falou assim: era sobre o botão visão de tarefa, que diz que aqui o botão visão de tarefa, ele está, a Microsoft instalou ele desde o Microsoft XP. Eu disse: pelo amor de Deus, não disse isso não. Ele disse: na hora, eu estava tão autoconfiante que eu marquei certo. E errei essa questão. Eu estou com raiva de mim mesmo. Porque o senhor já disse várias e várias vezes que o botão visão de tarefa é a partir do Windows 10. Nem no 7 tinha. Após lá, a banca ainda disse assim: ainda vou ajudar o candidato. Ainda botou o Windows XP. E eu marquei certo. Então, assim, a banca, ela não tá ali para fazer amizade com vocês, não. Ela tá ali para derrubar vocês mesmo. Certo? Para derrubar vocês. Então, meu povo, cuidado com essas pegadinhas da banca, tá? Cuidado para não perder uma questãozinha boa dessa daí, tá certo? Vamos para 24, que diz assim: que o Word 2010, ele não permite que uma palavra tenha cores diferentes, já que esse recurso é atômico, ou seja, altera por completo a cor da fonte de uma palavra. É errado, é errado, é errado, tá? Tanto faz a versão do Word. Qualquer texto digitado no Word permite que você altere a cor da letra. Você bota a letra que você achar bonito lá, azul, amarelo, rosa, lilás, verde, do jeito que você quiser. Então, ó, não vai ser a versão, né, do pacote. Qualquer versão permite sim que você altere a cor da letra, tá bom? Agora começou a brincadeira, viu, Tereza? Agora começou a brincadeira. Tereza, tá por aí daí? Tô sim, tava fazendo anotação. Ah, pronto. Agora começou a brincadeira, viu? Se vocês analisarem aí, meu povo, da 25 a 28 é a mesma tabela, tá? Ó, a mesma, ó, a mesma. Certo? Vamos lá. 25 diz assim: que na cela é 3, precisamos somar somente os valores acima de 1999. Digitaremos para obter o resultado correto a seguinte fórmula: soma-se de B2 até B4. O que é que eu sempre digo a vocês? Pouco importa onde ele quer o resultado. Se ele quer na cela E3, na cela E1, na cela E2, na cela E4. Pouco importa onde ele vai botar essa fórmula. Pouco importa, tá bom? Então, o que é que ele disse? Que na cela E3 você precisa somar somente os valores acima de 199. E ele diz o seguinte, que ele dá ali um soma-se e ele diz de D2 até D4, os maiores que 199, né? Não é somente os valores acima. Essa fórmula está certa ou está errada? Fala, Luísa. Não, isso é porque tu disse
1999. Será que é o ano de nascimento dele? Eu disse 1999, foi? Nem percebi, ó. Oxe, deixa quieto. Eu tô na casa dos 80. Bora lá. Então, nessa situação aí, vocês acham que essa fórmula aqui está correta diante do enunciado? Ele diz que ele precisa somar os valores, somente os valores acima de 199. Tá certo ou tá errado aí, meu povo? Estaria errada porque não tem as aspas? Positivo. O que faltou aqui, ó, as aspas. Ele deu o intervalo e ele deu o critério. Tá? Então, faltou, meu povo, essas aspasinhas aí, ó. Faltou as aspas. Quando ele diz o critério tem que estar seguido de aspas. Soma-se, conta-se e assim por diante, tá? Então, ele deu lá o intervalo. Eu quero que some de B2 até B4, mas eu quero os valores acima, ele diz lá em cima, eu quero somente os valores acima de 199. Então, faltou as aspas lá em cima, beleza? Então, a questãozinha está errada aí. Dúvidas? Tudo certo, né? Vamos embora. 26 fala assim, ó. Toda vez que a questão for soma-se e der o critério e o intervalo, no caso, o intervalo tem que estar com as Não, aspas. que der Não, o intervalo primeiro. O intervalo é que vai dizer de tanto a tanto. Isso é o intervalo. O critério é depois, é por último. Qual é o o critério? tem que vir sempre com aspas. Soma-se, conta-se, sim. Agora, se por exemplo, falar assim, maior de B2 até B4, o segundo maior, nesse caso, não precisa de aspas, tá? Não precisa de aspas. Maior e menor. Soma-se. E soma-se, conta-se, aí precisa. Certo? Ok, obrigada. Valeu. Bora 26 diz assim, ó. Que lá no Excel, a forma que deve ser utilizada para se obter somente a soma trimestral de todos os valores, especialmente de Ana e Carla, seria a seguinte fórmula. Igual ali, soma B2 até D2 mais B2 até D4. Certo ou errado? O que é que ele diz lá? Que é a fórmula que deve ser utilizada para obter somente a soma trimestral de todos os valores, tá? Especialmente de Ana e Carla, tá? Todos os valores. Ele botou de B2 até D2, mais B4 até D4. Ou seja, como ele só quer Ana e Carla, ele excluiu aqui, ó, Bernadette. Vocês marcariam certo ou errado? Certo ou errado? Vocês marcariam? Bora, meu povo. Ninguém se arrisca aí a falar, não? Eu acho que tá certa. Tá certo, né? Beleza. Os Eu demais. também acho que tá certo, sabe? Então, Porque você tá suspeito Ana de tá falar na que seus cela neurônios hoje tá... Eu coloquei certo, hein, e não Carla sei. tá na célula D4. Opa. Verônica, você falou o que aí? Que Ana Não tá tá o quê? na célula Não, você falou B2, como? ó. Que Ana tá o quê? Ana tá de B2 o quê? A Eita. D2. E Carla tá da Ah, D4. Peraí. E Carla... Aí tinha que botar o ponto e vírgula para poder dar Isso, certo. bebê. Isso aqui, ó. Aí Não tá é vendo que eu soma, tô não. aprendendo devagar. Você falou aí, ó. Que Ana e Carla. E Carla, não é mais Carla. Não é Ana mais Carla, é e Carla. Então, ó, onde o erro tá aqui, ó. Bem pequenininho aqui, ó. Faltou ponto e vírgula. Cuidado com a Engeduc, viu, Tereza? Misericórdia. Eita, que no Verdade. início eu estava animada com as respostas, achando que a Geduc ia mandar, mas estou vendo que o negócio está ficando sério. Cuidado ali, ó. Não tem aquele maisinho, não, viu? Não tem um maisinho, não. É Ana e Carla. Se fosse Ana até Carla, era 2 pontos.
Ana e Carla, ponto e vírgula. Certo? Então, cuidado com a Engeduca aí, hein? 27. 27 aí. Diz o seguinte. Necessitamos fazer um cálculo especial somando os dados de janeiro da Carla, mais os dados de fevereiro de Ana, e da Bernadette os dados de março. E ao final de tudo isso, tiramos uma média. A fórmula que executa esse cálculo na ordem matemática correta seria B2 mais C2 mais D3 dividido por 3. Então vamos lá, é isso? O que é que ele disse? Somamos os valores de janeiro de Carla. Carla está aqui, correto? E janeiro de Carla. Então é o quê? B4. Está aqui. B4. Correto? Tudo certo até agora? Tudo certo, né? Aí ele diz, os dados de fevereiro de Ana. Então, Ana está aqui. Fevereiro está aqui. Então, C2 está aqui. Tranquilo aí até agora? Até agora está indo tudo bem. Aí ele diz que Bernadette é março. Bernadette é março. Então é D3. Tá aqui. Então, tudo bacana aí. Né? Tudo conforme ele disse lá. Então, ó, ele vai somar B4, que é de Carla. Ele vai somar C2, que é de Ana. E D3, que é de Bernadette. Mas ele diz o seguinte, que ao final de tudo isso, vão tirar a média. Então, se ele tem 3 pessoas, divide por 3. Quando ele somar tudo, o resultado ele vai dividir por 3. Então, ó, questãozinha, correto. Correto, correto. Ele colocou todo mundo entre parênteses, ó. Ana, Carla, Bernadette. Você vai achar os 3 valores e no final tiraremos a média. Então, se eu tenho 3 pessoas, Ana, Carla e Bernadette, a média é por 3. Se eu tenho 4 pessoas, a média é por 4. Se eu tenho 5 pessoas, a média é por 5. E assim por diante. Então, aqui, essa fórmulazinha aqui está nada mais, nada menos que correto. Tranquilo? Ô, Emerson, mesmo sem ter o nome média, tá Eu correto? você tem o nome média. Não precisa ter, não. Porque aqui é só uma evidência de como seria, né? Mas ele disse lá assim, ó, tiraremos a média, né? Porque lá em cima ele diz assim, necessitamos de um cálculo pessoal, somando os valores. Então, ele está aqui, dizendo aqui, ó, somando os valores de Ana, de Carla e de Bernadette. E isso tiraremos uma média. Então, se a média está aqui, divide por 3. Entendeu, Tamiris? Notou? Entendi. Show de bola. Aham. Simbora. E aí, Emerson, ainda tem a questão que a gente tem que prestar atenção. Porque se não tivesse entre parênteses, não daria certo. Não daria certo. Justamente. Muito bom sua colocação. E para finalizar aí a noite, aí, vocês querem resolver essa questãozinha aí? Ou quer que a gente resolva em conjunto? Conjunto, né? Vamos embora. Considere a tabela abaixo, mais uma vez, do Excel 2019. Na planilha relacionada na célula E4, apresenta-se a seguinte fórmula. Tá? Aquela fórmula bonita aqui, ó. Bem bonita. E ele diz assim, ó. O resultado que aparecerá na célula E4 será 118. 118. Então, vamos lá. O máximo de B2 até C4. B2 até C4. Então, o que a gente vai começar aqui, ó. B2 até C4. Então, ó. Certo? Então, ele diz que ele quer o máximo. Quem é o máximo aí? Digam aí para mim quem é o máximo aí, que vocês enxergam aí. 252. Isso.
252. Então, ó, menos. Então, vocês já acharam esse lado aqui. Certo? Aí ele diz o seguinte, que ele quer o mínimo. Deixa eu mudar a cor aqui. Ficar bem bonito. Aí ele diz que ele quer o mínimo, de C2 até D4. Então, ó, vocês vão começar aqui, ó. 131. É isso aí, Tereza. Certo? De C2 até D4. Quem é o mínimo aqui? 134. 134. Então, ó. 134. Certo? E 252 menos 134 dá quanto? Calcularam aí? 118. 118? 118. 118. Pronto. Então, ó, questãozinha correto. Então, ó, uma forma desse tamanho amedrontando vocês aí. Desse tamanho aí. Eu tô cansada hoje, aí hoje eu não fiz não, deu certo não. Mas amanhã eu vou assistir essa aula todinha, bem direitinho. Pronto. Então, meu povo, deu certo aí? Deu para relembrar, deu para anotar. Tirando aquelas gafes lá no começo, o resto foi tranquilo, não foi? Muito então, bom. ó, muito bom aí, muito bom. Já tô com saudade de vocês aí, que sábado a gente vai ter a última aula aí. Mas vamos continuar com o grupo aí, tá? Durante a semana que vem eu vou mandar para vocês aí no grupo explicando direitinho como é que vai ser e vai dar certo. Vai continuar todo mundo aí, se Deus quiser. Tá? Então, ó, sábado, quando você assistir a aula de Glória, não assista a aula de Felipe. Corre para cá. Corre para cá. Viu? Vem para cá pro online. Vou mandar o link para vocês. Manda aí pra galera. Né, Tamiri? Com certeza. É isso aí, Leninha? Não assista a aula Verdade, de né, Felipe. Tereza? Vamos boicotar. Vamos boicotar o homem lá. É o que, Heleninha? Leninha quer saber se é verdade. Emerson. Não é, não, eu não assisti a aula dele, não. Eu só assisti de Emerson mesmo. Deixa só a galera lá. Tá? A galera que não quer passar. Deixa a galera que não quer Eu tô passar indo lá. para lá só para assistir português. Depois do português, ó, pega a moto e vaza. Corre. Vai-se embora. Com certeza. Aí desafia a Glória. Vou pagar só R$15, viu, Glória? Que a outra aula não vai assistir, não. Beleza? Eu vou mandar o link para vocês e aí vocês mandam pra galera aí. E vamos ver se a gente Ei, junta uma Tereza, galera esses mais. que vão assistir a aula é que não vão passar no concurso da prefeitura de informática. De Emerson, ou de Felipe. Tá Então, entendendo? vamos mandar o link aí, viu, Ranusa, pra galera do trabalho aí, viu, Ranusa? Quem for fazer, viu, Maria José? A galera aí de Conceição. Eu, Tamir. Verônica aí, os caciques. Oi, Vanusa, pode falar. Oi? Ah, Batista querido. Viu, Verônica? Se o cacique entrar, a Verônica não entende nada. É melhor não e entrar o nessa cacique hora. entrar, aí já sabe, viu? Ave Maria. Vai atrapalhar. O cacique começar a dançar o toré, pronto. Aí lascou tudo aí, ó. O cacique começar a dançar os toré da vida aí, aí lascou. E o cacique só segunda. Eu tô aprendendo a dançar toré, viu? Ai. É bom. Vamos encerrar aqui, Verônica, daqui a pouco ela fala demais aqui. Dançadinha, viu, Daqui a pouco ela Verônica? fala o que não deve aqui. Meu povo, valeu. Eu tô achando que ela tomou uma hoje. Com certeza, ela não estava na cachoeira de graça não, dona Leda. Ela tomou. Vamos embora, né? Amanhã é dia de branco. É um prazer estar com vocês, tá? Sábado. E amanhã, se eu não mandar amanhã, mas eu mando sábado de manhã. O material. Não, mande amanhã, viu? Amanhã eu viajo logo cedo. Se der tempo eu chegar, eu tô sozinho na região. Amanhã eu vou viajar. Amanhã cedinho. Boa noite, meu povo. Viu? Tchau, dona Lena. Tchau, pessoal. Tudo de bom, viu? Valeu, Ranusa. Show de bola. Tchau, Lena. Valeu, Vera. Tchau, Tereza. Boa noite, meu povo. Tchau, minha gente. Beleza. Show de bola. Esse toré aí vai dar bronca, viu, Verônica?